Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, agora há 246 dias das eleições presidenciais, que colocarão o Brasil novamente rumo ao processo civilizatório. Hoje temos temas muito interessantes, mas hoje de manhã cedo eu já fiz um papo com vocês explicando alguns pontos de vista, relacionados à Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, os países ali que estão envolvidos nessa tensão que está chegando até todos nós aqui, Será que vai acontecer algum conflito? Não vai acontecer? Enfim, eu não sou um especialista profundo desses temas, até porque você encontrar um especialista profundo é muito raro, Nem o pessoal da CIA, nem o pessoal da KGB tem informações suficientes para entender exatamente o que está acontecendo, assim como as outras agências de informação e os grandes veículos de comunicação, que, na verdade, defendem também plataformas, modelos econômicos, interesses empresariais, interesses financeiros, e aí a verdade fica muito complicada de aparecer no meio dessa história toda. O povo ucraniano está meio dividido no meio dessa história. Eu vou falar com vocês sobre o que está acontecendo, os fatos relacionados aqui ao Brasil. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, te convido a conhecer os nossos outros vídeos, se gostar, compartilhar e convido você a se inscrever aqui no nosso portal. Já somos quase 500 mil de pessoas como você que se interessa por esse tipo de assunto, da nossa realidade brasileira, a realidade política, enfim. Se você gostar, dê o seu joinha, porque é muito importante também, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, antes de entrarmos aqui nos temas mais cabeludos aqui do Brasil, eu quero fazer alguns complementos em relação ao nosso papo anterior, que já tem mais de 50 mil visualizações. É muito bacana a gente falar de um tema que às vezes é meio árido e ter tanta gente participando, muita gente mandando comentários, E eu quero acrescentar mais algumas coisas, A gente está vendo aqui que a tensão continua no mesmo patamar, A gente vai vendo notícias como essas aqui. Estados Unidos elevam alarme sobre invasão russa na Ucrânia. E aí depois a gente vê outra aqui. Rússia... Como é que é? Rússia pede explicações sobre segurança da Europa. Gente, nessa história não tem ninguém basicamente santo, Cada um está defendendo algum tipo de interesse. Mas se a gente se colocar ali na pele do povo russo, por mais que haja críticas ao comportamento, ao modelo político, ao modelo econômico russo comandado por Vladimir Putin, ele funciona como uma espécie de segurança dos valores daquela civilização. Se a gente puder se colocar aqui no microcosmos, a gente consegue entender o que pode estar acontecendo por lá. É como nós que moramos em determinado bairro, que está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de assalto, algum tipo de insegurança, bala perdida, enfim. E nós somos forçados, por conta disso, a contratarmos segurança, a colocarmos muros mais altos, dispositivos elétricos, câmeras, enfim. Nós não queremos saber o DNA do cara que está fazendo a segurança, do porteiro. A gente quer saber se ele é capaz de ajudar a gente a assegurar a nossa paz. Então, mesmo com as divergências internas, toda vez que surge um inimigo externo, há uma coesão da nação ou das nações. Muitas nações, inclusive, muitos regimes, criam inimigos externos fantasmagóricos inexistentes justamente para criar esse tipo de justificativa de determinadas opressões internas, de determinadas tensões internas também. Mas é fato que está tendo uma tensão multipolar, vamos dizer assim, fomentada, sobretudo, pelos Estados Unidos, que os governos, cujos governos sempre defendem os interesses econômicos dos seus grupos e aí os interesses econômicos dos grupos militares e da indústria militar. Então, fosse Biden, fosse a Kamala Harris, fosse o Barack Obama, Clinton, quem fosse o presidente norte-americano, todos os apoiadores e financiadores desse regime iriam dizer, olha, vai lá e diz que Putin é feio, que o Putin está querendo fazer maldade com a civilização, com o processo civilizatório. Como fizeram com Saddam Hussein, como fizeram com tantos personagens, como fazem até hoje, nos dias de hoje. Quem é o mal e quem é o bem são aquelas pessoas que eles cravam, que eles divulgam, cuja imprensa mundial reproduz
esses conceitos todos para essas pessoas. E o povo russo, vamos nos lembrar, né? Eu já tive lá para aqueles lados, já fiz uma viagem muito interessante, e até separei aqui, assim, eu não costumo colocar essas coisas assim de natureza pessoal, mas isso aqui é uma coisa muito interessante, foi uma experiência muito bacana que eu tive na minha vida. Eu fiquei para aquele lado ali da Estônia, Letônia, Lituânia, ali a divisa ali com a Rússia, né? E eu fui conhecer na Estônia o maior cemitério de aeronaves da antiga União Soviética, lá, que fica fora da Rússia, né? Que fica ali na Estônia. Isso não está em roteiro turístico nenhum, eu estava pesquisando e cheguei lá até esse cemitério aqui, com umas aeronaves gigantescas, né? Eu fui aqui com um veículo aqui que eu estava lá, botei a bandeirinha do Brasil, o escudo aqui do Galo, né? Do meu time do coração. E visitei lá, até tirei uma foto de gaiato aqui num helicóptero mastodôntico, né? E muitas aeronaves, é um negócio assim, a gente fica impressionado com o gigantismo, né? E esse aqui é o tiozinho, que virou meu chapa lá, o Dimitrios, e que me levou para todo canto lá do museu. Foi difícil a comunicação com ele, porque ele não falava inglês, e ele falava russo, né? E eu não falo russo, então vocês imaginem ali como é que foi a dificuldade da gente se comunicar. Mas foi muito interessante, a gente conseguiu, peguei o tradutor ali, aí o tradutor do telefone ali, o aplicativo, ia ajudando a gente conversar, né? E toda vez que a gente falava alguma coisa da Rússia, ele falava assim, a Ruskaya Zemilya. O que é esse troço aí? Ele falou assim, é a terra Rússia, é a mãe Rússia. Então, eles têm, nesses países todos, muitas pessoas que são descendentes de russos e que têm uma proximidade, né, com o regime anterior. Eles têm uma ideia positiva do regime anterior, como em qualquer lugar do mundo, né? O regime pode ter sido cruel, pode ter sido muito bom, pode ter sido isso, aquilo. Você tem sempre grupos de pessoas que enxergam situações positivas naquela situação. Naqueles países todos ali você tem pessoas que são favoráveis, são simpáticas a Putin e à Rússia de uma maneira geral. Na Ucrânia, a mesma coisa. A Ucrânia sempre foi ali quase que um berço da civilização russa, né? Eles vêm ali, são formados por guerreiros vikings, né? Então eles têm isso no DNA deles. Depois eles têm os cossacos, que foram estrategistas militares, foram conquistadores, foram pessoas que ajudaram ali, guerreiros que ajudaram a ampliar o território da Rússia, que hoje é o maior país do planeta, em extensão territorial. Cabem alguns Brasis dentro da Rússia. É um negócio impressionante, né? Então, quando a gente enxerga um povo como esse, que tem, através da sua história, enquanto o Brasil estava sendo descoberto pelos portugueses, né, os russos já tinham lá o Ivan IV, o terrível, para vocês verem como é que um povo forjado sempre em conquistas, em lutas, enfim. Para a gente ter uma ideia, dentro desse universo, que eu acho interessante, se a gente observar todos os países europeus que foram colonizadores, os ingleses, os portugueses, os belgas, holandeses, franceses, espanhóis, enfim, todo mundo foi para tudo quanto é lado. Os ingleses foram para a China, eles conquistaram, subornaram, ocuparam, negociaram, levaram ópio, foram para a Índia, foram para todo canto, para os Estados Unidos da América, os franceses foram para o Canadá, para as Américas também, os holandeses, todo mundo, os portugueses vieram para as Américas, vieram para o Brasil, os portugueses foram para a África, todo mundo foi para todo canto. Observem que ninguém botou o pé na Rússia, porque o russo tem essa coisa, né? Eles não carregam na história deles nenhum tipo de subjugamento, né? Vamos dizer, subjugação, se a gente puder dizer essa palavra, do seu território. Napoleão tentou ali entrar em 1812 ali em Moscou e tomou um sacode, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Teve que voltar humilhado, e os russos fizeram um contra-ataque e foram até a França, anexando inclusive o que tinha pelo caminho. O Hitler também não conseguiu se dar bem na Segunda Guerra Mundial. Então, é um povo que passou por Primeira Guerra Mundial, por uma revolução interna, por uma guerra civil depois da Revolução, depois da Segunda Guerra Mundial, e aí vocês querem que isso não esteja no DNA desse povo, que esse povo não tenha essa memória, que esse povo vá olhar assim para alguém fazendo algum tipo de ameaça, eles vão dizer assim, vem, pode invadir, pode ocupar. Não,
por mais defeitos que tenha o Putin, ele vai ter ali muita simpatia do povo russo e dos países periféricos ali em relação às suas posições. Os americanos vão continuar provocando tensões. Ontem eu vi lá o Mark Milley, é o comandante maior das Forças Armadas norte-americanas, dizendo, né, dos perigos que vão ter ali. Enfim, a tendência é que a diplomacia resolva essa história, porque será que alguém vai querer pagar para ver se os russos têm o que eles têm? E mais do que isso, né, os chineses vão ficar ao lado de quem no meio dessa história? A gente já pode imaginar. O povo ucraniano está ali observando, uma parte que está ocidentalizada, que querem virar mais europeus, e a parte mais próxima da Rússia, que tem muito mais proximidade com a cultura russa do que com aquilo que eles estão enxergando ser um perigo vindo da Europa, né? Então vamos aguardar os próximos capítulos. E no nosso território aqui, o território brasileiro, aliás, se você quiser comentar algumas coisas, gente, pode mandar um comentário aí. Tem muita gente que conhece a história também dessa região. É muito legal ler o comentário de vocês. E aqui no nosso território, nós estamos vendo aquilo que nós assistimos ontem, que foi o presidente da República ter cometido crimes. E a Polícia Federal também vai acrescentando mais alguns crimes nas costas do presidente da República. Vai ter que ter muito advogado. Gente, eu fico pensando o seguinte, a matéria diz: Polícia Federal afirma que Bolsonaro cometeu crime ao revelar inquérito sigiloso do TSE. Uma delegada de polícia está afirmando categoricamente. Eu fico pensando o que vai ser a vida do Bolsonaro sem 200 seguranças, sem colete à prova de bala, sem helicópteros, sem carros batedores, sem ambulância no seu entorno, aquele monte de cara, um cara de mal, né, que fica atrás dele o tempo todo. Esses caras vão ficar com essas caras de mal, de graça, acompanhando o presidente da República. Então a vida dessa criatura não vai ser uma vida muito boa, como diria Sócrates, né? O mal não é feliz. O mal não consegue ser feliz. Só o bom consegue ser feliz. Aí você interpreta o que quis dizer o filósofo Sócrates, né? E por que não acontecem as coisas, né, contra o Bolsonaro ainda? Aqui na coluna do Ascânio Selene, de alguns jornais, ele diz o seguinte: vai parar. Houve um tempo em que pessoas desonestas ficavam apreensivas quando ouviam que uma maracutaia da sua lavra haveria de parar na Procuradoria-Geral da República. Hoje, regozijam-se. Quando ouvem que a coisa vai parar na PGR, sabem que vai parar mesmo, estacionar, deixar de andar, morrer. E Augusto Aras ainda se irrita com a Transparência Internacional, que registrou piora do Brasil no ranking mundial da corrupção. A gente já sabe que essa cumplicidade, ela é uma cumplicidade criminosa do senhor Augusto Aras. Pena, né, que o crime de prevaricação tem uma pena muito baixa. E o senhor Augusto Aras, ele está com esse tipo de consciência. Mas será que as imputações que vão recair sobre o senhor Augusto Aras ficaram só na prevaricação? Porque está complicado isso aí demais, né? Bom, eu vou compartilhar com vocês um artigo muito legal hoje da Cristina Serra, minha colega, chamado Governo dos Dois Abutres, minha colega jornalista, onde ela fala aqui dessa intelectual, a Damares, e do outro intelectual, Queiroga. Gente, como é que a gente poderia imaginar que um dia poderíamos até sentir saudades do Pazuello? O Queiroga, ele nos faz ter saudade do Pazuello, né? É como se Lúcifer nos fizesse ter saudade de Satã, de Satanás, né? É alguma coisa parecida. E nesse governo infernal, vai ficar infernal para todo mundo, né? Mas vai ficar mais infernal para os bolsonaristas que acreditam ainda no Bolsonaro. Aqui, ó. A gasolina aqui no Rio de Janeiro já está chegando a R$8. E se esse conflito lá na Ucrânia, nessa tensão na Ucrânia, ela continuar nesse patamar, a gente vai ter o combustível, o barril do petróleo chegando a $100, e aí o combustível para nós todos aqui vai ficar muito pior, né? Nós já sabemos que vai ser um ano muito difícil, mas para os bolsonaristas iludidos, é bom a gente dizer para ele, né? Amigo, você vai ficar mais pobre, só que tem uma diferença. Eu sei o que está acontecendo. E você, além de pobre, vai se achar muito burro de ter acreditado nesse tanto de criminosos que nós temos no governo Bolsonaro. Bom, hoje também está repercutindo em alguns jornais a entrevista que o ex-juiz Sérgio Moro deu, dizendo quanto é que ele estava ganhando.
contratado por uma empresa privada. Isso vai dar muito pano para manga, né, para discussão. Moro diz ter recebido 3.700.000 reais por serviço de consultoria. Gente, isso em um ano. O contrato dele era de 2 anos. Ele iria receber 7.400.000 reais. 7.400.000 reais equivale para um juiz aqui no Brasil o equivalente a 20 anos na magistratura. Então, o ex-juiz Sérgio Moro, em 2 aninhos trabalhando numa empresa norte-americana, iria ganhar o equivalente a 20 anos que ele levaria para ganhar aqui no Brasil. Isso é uma coisa minimamente estranha, né? Ele foi forçado a colocar esses dados porque ele está dizendo que tem que ser a vida, tem que ser transparente, enfim, é uma coisa que o homem público tem que fazer mesmo. Não é nenhum favor. Todos eles deviam fazer a mesma coisa. Todos. E aí talvez a gente até se surpreendesse com a vida de algumas figuras, sobretudo a vida do presidente da República, né? E para finalizar o nosso papo, na homenagem ao presidente da República, a gente tem uma entrevista que o general Santos Cruz deu para a Carta Capital e que tem esse seguinte título aqui: Bolsonaro é criminoso, traidor, canalha e covarde, dispara Santos Cruz. O general e ex-ministro de Bolsonaro também minimizou a participação de militares nas políticas desastrosas do atual governo. Ele disse que esse general Heleno, Braga Neto, esse contrabando todo que está ali dentro do governo Bolsonaro, isso não representa o Exército Brasileiro, graças a Deus, né? Porque se o Exército Brasileiro fosse, de fato, o espelho dessa turma aí, a gente poderia, de fato, entregar o nosso país para qualquer nação vizinha, que a gente estaria em muitos melhores lençóis, né? O general Santos Cruz também não merece um perdão absoluto, né? Por mais que ele tenha uma postura crítica em relação ao Bolsonaro, ele foi cúmplice também, ele acreditou, ele descobriu que o Bolsonaro era tudo isso só agora. Então, general, o senhor acordou, né? Antes tarde do que nunca. Gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, mande seus comentários para cá, são sempre muito bem-vindos, são preciosos. E vamos seguir em frente, estamos quase com 500 mil de pessoas como você aqui no nosso portal. E esse ano a gente vai fazer muito barulho, vamos fazer muitos debates aqui no nosso portal. Muito obrigado mais uma vez. E se você não assistiu o nosso vídeo mais cedo, assista. Está com a cara do Putin, a cara do Biden ali, com uma frase bem enigmática que o Putin disse para as pessoas que estão observando, estão envolvidas agora nessa tensão lá na região da Ucrânia, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!